Sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd. Eu sou Giovanni Zola, no espírito natalino, minha gente. Os vídeos agora serão todos assim. E após 24 anos do seu filme original, estrelado por Russell Crowe, Ridley Scott retorna para Gladiador 2, que parece ser um filme com mais do mesmo do seu trabalho, porém consegue dar um ar de refrescância quando a gente assiste essa sequência. Agora com o protagonismo em Paul Mescal, Ridley Scott conta a história de um jovem que vê seu mundo invadido pelas forças do Império Romano e o General Acastius, interpretado por Pedro Pascal, maravilhoso, tá em tudo, nosso Mandaloriano e futuro Reed Richards. Esse jovem também vê a sua vida sendo arrancada de seu peito quando ele perde o seu pai adotivo, todos os seus amigos, inclusive sua esposa amada. E todos eles morrem pela vaidade dos imperadores gêmeos de Roma. Então a raiva toma conta do personagem de Mescal, até mesmo quando ele vira escravo das maquinações engenhosas de Macrinus, o personagem de Denzel Washington. Então essas situações que aconteceram na sua vida fazem ele ter escolhas drásticas, tá bom? Fazem a sua vida mudar drasticamente. E escolhas, elas fazem parte, elas moldam o caminho de personagens. É algo que eu tenho reparado muito, que eu tenho pensado muito sobre quando eu tô assistindo filmes, principalmente nos dois últimos filmes, comparando o Ainda Estou Aqui e agora o Gladiador 2, quem sabe agora o Wicked que eu for assistir, a gente percebe que a linha de roteiro de contação de história cai bem no mesmo paradigma, no paradigma de que situações causam escolhas e escolhas moldam personagens. Isso é muito interessante. Mudança é o que acontece em Roma após a morte do imperador Marcus Aurelius e também do gladiador Maximus, o protagonista de Gladiador 1, o personagem do Russell Crowe. Agora governado por imperadores gêmeos, tal qual a lenda que conta da fundação, da criação de Roma, de Rômulo e Remo, né, os dois gêmeos que foram alimentados por uma loba, que são colocados aí no filme também. Agora nós temos uma situação parecida nesse governo, só que você adiciona um pouquinho, uma pitadinha de loucura para esses personagens. Inclusive, um é o Joseph Quinn que está fazendo. Roma nos é apresentada como uma ambientação muito diferente, uma diferença do primeiro para o segundo filme. Eu acho que é interessante esse reflexo do império, né, do governo desses dois irmãos gêmeos super excêntricos, super malucos, e que também refletem a excentricidade da época, dos homens da época lá do Império Romano. E o Ridley Scott consegue colocar isso muito bem em cena com a sua direção. Esse ar bem pitoresco, bem exótico que ele consegue colocar no visual, na ambientação, na caracterização de seus personagens. Aliás, a sua direção aqui exibe mais uma vez uma maestria do Ridley Scott, tá bom? Isso sem contar os grandes takes e fotografias para transpassar toda a magnificência da arquitetura romana, como por exemplo o Coliseu, mas também nas cenas com animais, desde a fluidez da horda de babuínos que lutam contra o personagem do Paul Mescal, até os cães que vão seguindo Lucila para ela fazer uma entrada dramática, mas também que colocam um ar de empoderamento, tá bom? Ele sabe muito bem colocar esses elementos dos animais. Um tigre ali para mostrar o poder encarcerado do Império Romano e um rinoceronte, né, um personagem que monta um rinoceronte, para você também mostrar a excentricidade e o vasto tamanho desse império, aonde esse império conseguiu chegar, em lugares que tinham animais exóticos. E poder hoje em dia e antigamente também era mostrado enquanto os animais, né, com uma forma de ilustração de quanto aquele governante tem poder. Bom, pessoal, agora a gente vai entrar um pouquinho na área de spoiler. Então, se você ainda não assistiu ao filme, primeiro eu tenho uma recomendação, porque nós fomos conferir o filme Gladiador 2 a convite da MovieCon Cinemas, minha gente. E quando você fala de cinemas, você fala de MovieCon, com todo o seu conforto, com toda a sua tecnologia e, é lógico, a pipoca com sal de bacon maravilhosa da MovieCon, que faz qualquer um ficar viciado e querer sempre essa experiência. Quando a gente fala de experiência em cinema, nós falamos de MovieCon Cinemas. Então, quando você pensar em assistir ou Gladiador 2, que aí ainda está em cartaz, ou Wicked, que também acabou de entrar em cartaz, ou Ainda Estou Aqui, que está sendo um sucesso no Brasil todo, passando aí as bilheterias, ou até mesmo os vindouros Mufasa e Sonic 3, escolha sempre a MovieCon, porque ela consegue te transpassar uma experiência maravilhosa, assim como faz com a gente aqui do Cofre Nerd. Bom, se você não assistiu o filme ainda, saiba então que primeiro, vai lá na MovieCon assistir, segundo, agora nós vamos falar sobre spoilers pesados
pesados do filme. Então, se você está aqui nesse vídeo ainda, veja por sua conta e risco. Bom, a Lucila, que eu falei ali em alguns minutos atrás, ela é o personagem principal que conecta o filme 1 com o filme 2, galera, né? Ela é a filha do Marcos Aurélio, tá bom? Teve ali um caso com o Maximus, tá bom? Na época do primeiro filme, e acabou resultando num filho, Lucius, que é sim o personagem do Paul Mescal, galera. Então, com o iminente perigo ali para a linhagem de sangue de Marco Aurelius após a sua morte, a Lucila ela decide enviar o filho dela para longe para mantê-lo seguro. Mas isso custaria a infância desse garoto junto de sua própria mãe, mas também custaria para Lucila mais tarde essa descoberta com um preço bem alto aí. Mas olha que interessante, o Lucius, o personagem do Paul Mescal, ele sempre soube quem ele era. Ele sempre soube de sua origem, galera. Sempre soube que sua mãe era da linhagem do imperador. Sempre soube que algo não batia muito bem, tá bom? Só que ele escolheu não ser, ele escolheu não lembrar daquilo. Ele escolheu ser Ron, um cara simples que morava numa província ali da Nova África, que tinha uma família adotiva, que encontrou sua esposa e encontrou sua felicidade. Porém, após a perda de tudo isso, essa raiva dele faz ele sentir outras coisas. Só que a verdade, galera, vem à tona quando a morte do general Acacius acontece. Quando o general Acacius morre diante dos seus pés por causa de uma maquinação do Macrinus, esse personagem que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, tá bom? De repente, sua raiva pelo general Acacius, numa cena maravilhosa, cara, muito bem dirigida, Paul Mescal e Pedro Pascal, primeiro, tiveram sequências de lutas insanas aqui nessa cena, tá bom? Segundo, a atuação dos dois está perfeita. E o Pedro Pascal, minha gente, não tem como admitir, o cara é muito bom ator. E a cena é muito bem feita. Pedro Pascal, Acacius cai diante dos pés de Lucius após ser alvejado por flechas sequencialmente pela ordem daqueles imperadores gêmeos malucos, entendeu? E com essa dramaticidade, por causa dessa cena tão bem feita e por causa dessa morte, a vingança e raiva de Lucius parece pequena agora. Ela perde completamente o sentido. Sua vingança perante a verdade é pequena, assim como o poder dos dois imperadores é pequeno diante do poder do povo, que, revoltados pelo seu herói ter sido executado a sangue frio após tanto serviço para com Roma, ficam revoltosos e começam a se opor. Inclusive, Acacius era uma personagem central, até que ele morre muito cedo ali, não muito cedo, mas pelo menos no meio, né, no meio pra frente do filme ali, porque ele era um personagem muito importante, acho que a gente conseguiria ter ficado um pouquinho mais com ele, né? Mas ele estava tentando um golpe, porque ele estava cansado da tirania dos imperadores gêmeos, cansado dessa corrupção maluca de Roma. Ele queria uma Roma de verdade, e com a ajuda de Lucília e alguns senadores, ele estava tentando articular ali um golpe usando o seu exército, tá bom? Em busca de uma Roma melhor, para destituir aqueles loucos no poder. Porém, o verdadeiro poder, ele não vem só da força bruta, galera, ele vem principalmente do intelecto, tá bom? Das maquinações. Lucius mostra isso dentro da arena. Macrinus mostra isso na política. Então o personagem do Denzel Washington começa a sua arquitetura maravilhosa, estilo arquitetura de Roma, com um plano de um golpe. Ele se faz próximo de um dos imperadores gêmeos, volta um contra o outro, tá bom? Elimina os dois e se torna o imperador de Roma. O ex-escravo faz a sua grande revelação. E que revelação, minha gente! O roteiro conseguiu construir muito bem esse personagem, galera. O personagem do Denzel Washington, pra mim, é o melhor construído e o melhor desse filme. Com certeza, não tem jeito. O Denzel Washington, ele tem todo um jeito ali. Ele é esperto, porém excêntrico. Ele parece doce e verdadeiro, mas na verdade ele é cruel e sabe muito bem o que está fazendo. Então o combate final entre Lucius e Macrinus faz o nosso protagonista ter que escolher o caminho que ele vai seguir. Ele tem dois caminhos, ele pode fazer duas escolhas. A primeira é parecida com Macrinus, aquele que detém o poder, aquele que busca o poder a todo momento. E já tinha revelado pra gente, né, já tinha pelo menos dado uma pistinha de quem ele era no começo do filme, a falar que o sonho do escravo, na verdade, não é a
liberdade, e sim escravizar o outro. Ou seja, resumindo para os dias de hoje, o sonho do oprimido é ser opressor, é oprimir outras pessoas, e não realmente a liberdade. Ele pode seguir para esse caminho, Lucius pode seguir para o caminho tal qual Macrinus, mas ele também pode seguir para o caminho do Ravi, o personagem que é o médico, que encontrou paz após ultrapassar essa dor da luta, após deixar de ser um gladiador. Ele encontra a verdadeira liberdade, sem as amarras da raiva, ele passa a viver uma vida sem raiva. E esse personagem, cara, ele é muito emblemático, principalmente em todas as cenas que ele está junto com o Lucius. O Lucius quer essa vida, ele almeja essa vida. Ele tinha até pouco tempo com a sua esposa, mas ele quer retornar. Toda vez que ele olha para o Ravi, ele sorri. Ele é outro, completamente diferente, com outros personagens e com o Ravi. Com o Ravi, ele sorri, ele conversa, ele quer saber mais sobre essa vida. Ele quer saber o que pode aguardar a ele após essa vida de gladiador. Ele quer saber o que poderia acontecer com ele. Ele quer saber sobre como é essa sensação de liberdade, de ter o peito leve, sem raiva, sem vingança. Ele quer essa vida, ele almeja essa vida. Ele almeja também para Roma após derrotar Macrinus, porque ele quer uma Roma melhor. Mesmo que isso tenha custado sua mãe Lucila, né? Mesmo que isso tenha custado a todos que ele ama, ele acaba sozinho. Lucius acaba sozinho, com a memória de seu pai. Porém o povo nunca esquece. E mesmo que esqueça, heróis estão ali para nos relembrar, tal qual Maximus e Lucius. Pessoal, esse filme pra mim não é o grande, maior, épico de todos os tempos, mas eu acho um grande épico, tá bom? Muito bem, bom pra trazer os épicos de volta para o cinema, né? A gente teve um pouquinho ali, misturado com ficção científica, em Duna Parte 2 esse ano, mas com certeza Gladiador 2 traz aquele épico histórico, muito bem colocado. Fotografia excelente, uma direção muito bem ambientada, já elogiei aqui, né? Mas também um roteiro muito bem feito. Acho muito legal. Não acho que é melhor do que o primeiro, porque o primeiro sempre é um clássico, ele sempre é novidade, né? É aquele que abre as portas. Continuar uma história nem sempre vai ofuscar o seu começo. O começo é sempre muito marcante, tá bom? Mas eu acho que é muito interessante a gente olhar para Gladiador 2 como um exemplo de bem sucesso ali nas sequências de 2024. Deixa aqui nos seus comentários se vocês gostaram ou não de Gladiador 2. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima, nerds. Fui!